Irmãos, quando nós abrimos a Santa Palavra de Deus, sem dúvida nenhuma nós precisamos que o Espírito esteja sobre nós. Seja aqui na congregação, no templo, seja em casa, no momento devocional, ou em qualquer outro lugar, até mesmo de testemunho da nossa fé. E nós queremos meditar nesse texto que acabamos de ouvir, texto do Evangelho de Marcos, sobre o tema A Dança que Traz a Morte. Que o Espírito esteja sobre nós. Amém. O nosso texto, ele parece que aconteceu ontem, né? Parece tão presente em nossos dias. Quem sabe há situações que aconteceram hoje, que você vai chegar à conclusão que parece que o texto foi escrito hoje mesmo. Nós temos um texto em que Herodes ouve falar da fama de Jesus. E a preocupação, quem era? Quem era este que agora havia surgido, que se parecia com fulano, com ciclano? Começaram a pensar. E a Herodes diz que na visão dele poderia ter sido João Batista que havia voltado dos mortos. E é interessante que Herodes pega aquele grande profeta, João Batista, por apontar o seu pecado. João Batista é preso, até o texto ele fala em amarrado no cárcere, então ele foi preso. Herodes havia tomado a mulher do seu irmão, coisa comum nos nossos dias, e que muitas vezes passa despercebido pelos próprios cristãos. Despercebido. E por estar em adultério, João Batista pregava arrependimento. João Batista não queria a destruição dele e de Herodias, e por isso anunciava: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Por isso, vai à prisão. Talvez tenha permanecido preso em torno, talvez, de 1 ano e meio, por causa de pregar arrependimento para Herodes. Herodes lembra a situação. Em comemoração ao seu aniversário, oferece uma grande festa. Em certa altura da festa, entra sua sobrinha, porque se era filha de Herodias, então ela era sua sobrinha, agora enteada. Que bagunça que dá isso, né? Bem no fim já nem sabem mais quem é quem. Ela vem dançando diante de Herodes e seus convidados. A dança encantou os olhos de todos, principalmente do aniversariante daquele dia. A dança encantou tanto aquele homem que ele faz promessas grandiosas. Se estava bêbado ou não estava, isso não vem nem ao caso. Nesse momento não vem nem ao caso. Mas ele promete: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se me pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. O que ela pediu pela influência de sua mãe? A cabeça
daquele grande profeta, um grande homem, enviado por Deus para preparar o caminho do Salvador. Com seu coração distraído, tão alegre, e seus olhos tão presos na beleza da moça e da dança, isso faz com que ele perca o juízo por aquele momento. Nada passou mais a importá-lo. Nada mais importava, nem mesmo Herodias era sua preocupação. Nem seus súditos, nem seu reino, nem a vida das pessoas as quais ele admirava. E por causa de uma dança, perde a noção e comete um crime de abuso de poder contra um grande profeta. Com a intenção de agradar a uma moça que logo perderia sua beleza, sim, porque aquela beleza da moça não duraria muito tempo, e a gente sabe disso. Hoje nós temos meninas, moças, que fazem desfiles, ganham títulos pela beleza, mas logo depois já são esquecidas, porque acabou. Além da beleza, que ia embora, aquela menina envelheceria e logo viria a óbito também, assim como nós chegamos a óbito. E ele resolveu jogar tudo fora, apenas com a intenção de agradar aquela moça e para não se indispor diante dos seus convidados. E essa é uma situação que a gente tem que pensar quando a gente está na frente das pessoas. O que nós faremos? Nós faremos aquilo que é justo ou nós faremos aquilo que convém naquele momento? João Batista perde a cabeça por pregar contra o adultério. Ele fez isso contra um homem poderoso. O homem que tinha em suas mãos o poder de deixar ele livre, prendê-lo ou matá-lo, como foi o que aconteceu. E esse texto, essa dança dessa moça me fez pensar nos nossos dias, com os nossos olhares, onde estão fitos os nossos olhares, o nosso coração, aonde o nosso coração está muitas vezes, e onde os nossos olhos estão olhando muitas vezes. Nós temos algumas mocinhas dançando e encantando os olhos até mesmo dos cristãos, e com isto sendo enganados e levados para longe de Deus. Os olhos estão brilhando ao vê-las e o coração está fascinado pela sua beleza e encanto. Estão tão fascinados que não percebem o que virá no fim da dança. O coração e os olhos do mundo, inclusive daqueles que já ouviram a palavra de Deus, estão encantados e fascinados pela sua beleza. No entanto, a morte virá depois que a dança terminar. João Batista perdeu a cabeça por pregar contra o adultério e hoje acontecem coisas semelhantes e tudo está normal, parece. Já nem nos mexemos, a fé já não mexe, o peito já não ferve e parece que está tudo tranquilo. Acontecem coisas terríveis contra a palavra de Deus. E os cristãos estão se calando. Outros defendendo e outros praticando essas atrocidades. O que está acontecendo com a fé cristã? O que está acontecendo com os cristãos do século 21?
As moças estão dançando, e eu quero citar algumas delas. A música está tocando e uma das moças que está dançando é essa Agenda 2030. Ela vem com uma roupagem sedutora, que encanta os olhos. Algumas propostas bonitas, fantásticas, maravilhosas, como erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Mas tem seus problemas, e é ali que mora o perigo. Igualdade de gênero. A ideia da agenda é criar uma sociedade perfeita, justa, onde todos caminham juntos e de mãos dadas, nem que for para o inferno. Mas estamos juntos, estamos de mãos dadas. E a minha pergunta é: como se cria uma sociedade justa e perfeita sem a presença de Deus? Me expliquem, me mostrem, me provem que isso é possível. Se todas as tentativas da história fracassaram, talvez a impressão é que eu sou contra essa proposta. Eu não sou contra algumas propostas, mas eu sou contra as propostas que se opõem a Deus. E algumas propostas são miraculosas demais. As que ferem a palavra de Deus me ferem, e eu não vou me inclinar a elas. Sou contra a forma como se quer chegar a isso. Para se alcançar esses objetivos, não importa a sua cultura, não importa a cultura de um país, não importa o amor que você tem pela sua pátria, pelo seu lugar, pelo seu lugar onde você nasceu, se criou, te sustenta. Nada disso mais importa, porque não existirá pátria. Nessa proposta não tem pátria, existe alguém lá em cima que manda e os outros obedecem e acabou. Não importa a família, a sua família. Homem, mulher, filhos, não importa. Estão querendo destruir os valores de um povo. Para que valor? Não importa nem mesmo o que Deus tem a dizer sobre certas situações, ou todas as situações. Neste caso, é todas as situações, não importa. A impressão que dá é que estão construindo de novo a Torre de Babel. Querem chegar a um povo perfeito, todos em volta da mesma coisa, e assim se cria uma sociedade. Para se cumprir essa agenda, se cometem injustiças, e estamos vendo isso. Se alguém não está enxergando ainda, abram os olhos. Olhem o que está acontecendo em nosso país mesmo, não precisamos olhar para os outros. Não importa contra quem se comete injustiças. O que não pode é pensar diferente deles, que você se torna um alvo a ser destruído e calado. Tudo está sendo feito em nome de uma democracia que para mim já não existe há muitos e muitos anos. Pintam como se tudo fosse perfeito e belo, um mundo novo, uma nova era, criado agora não mais por Deus,
mas feito pelas mãos do homem. No entanto, vou falar uma coisa para vocês. Quando a música parar de tocar e a moça parar de dançar, qual é a cabeça que vai estar na bandeja? Já tem cabeças rolando. Já tem cabeças sendo colocadas na bandeja. A outra música que está tocando e outras moças dançando é o tal do discurso de ódio e que está encantando o mundo, o país, o povo. Ela está dançando e encantando a muitos. Hoje, falar a verdade é discurso de ódio. Mesmo que esta verdade venha de Deus, não importa de onde seja, falou a verdade, é discurso de ódio. Nos últimos meses, até os cristãos estão repetindo aquela frase: o fulano prega o ódio e a discórdia entre o povo. Talvez para muitos hoje, João Batista estava pregando um discurso de ódio contra Herodes e Herodias, então ainda bem que Herodes calou ele. Ainda bem que Herodes botou a sua cabeça na bandeja, calou a sua voz. Quando essa música parar e a moça parar de dançar, cabeças vão ser colocadas na bandeja. Junto com isso está uma grande confusão de outras moças dançando aí, até mesmo se confundindo os termos como amor. Um deles é amar. E amar aqui é em todos os sentidos, e promiscuidades e pecados. Não importa. Falar contra relacionamentos, homem com homem, mulher com mulher, isso é um discurso de ódio e isso tem que ser anulado, porque o amor não é isso. Não importa com quem ou de que forma. Talvez pai tendo relações com a sua própria filha, ou a mãe com o seu filho, e assim por diante. Isso é amor. E ai de quem pregar contra. O que importa é ser feliz e amar. Amor nesse novo conceito é ninguém falar nada contra o que está acontecendo e assim todos seguem felizes e de mãos dadas. Nem que seja para o inferno. Mas vamos juntos, vamos de mãos dadas. Junto com esses termos, o pecado, Deus não sabe mais o que é pecado. Conceito de pecado hoje é pensar de maneira diferente deles. Quem pensa diferente peca. Então, se pecou contra eles, então tem que ser calado. A música está tocando, as moças estão dançando, mas quando essa música parar, certamente cabeças serão colocadas na bandeja. Poder é outra mocinha que está dançando. Está à nossa frente. Poder, ele corrompe. Infelizmente. Não digo todos, porque daí estaria sendo injusto. Mas uma boa parte, quando está no poder, se corrompe. Porque todos lutam para estar tanto e ter esse poder em suas mãos. Se o dinheiro dá a sensação de que somos
e podemos alguma coisa, imagine então se nós temos o poder nas mãos. O poder desfila à nossa frente para nos tentar a fazermos qualquer coisa para chegar lá. Não importa se eu tiver que mentir, roubar, matar, passar a perna nos outros, enganar o povo, não importa, o importante é chegar lá no poder. E quando eu chegar lá, aí está tudo certo. Aí eu mando, vocês obedecem e está tudo certo. O dia que esse poder, de fato, chegar lá, tiverem esse poder, certamente cabeças vão ser colocadas na bandeja. Pode escrever. Vivemos em um mundo complexo e de muita luta do bem contra o mal constantemente. É isso que vocês aprenderam lá ainda na instrução de confirmando, quando o pastor de vocês falou sobre a velha natureza e a nova natureza. Parecia que lá tudo meio confuso, não fazia sentido, mas olha para a vida de hoje. Se não é uma velha natureza lutando contra a nova natureza constantemente na vida. Talvez lutemos contra até aquela lei escrita que temos no coração, essa lei dada por Deus. Talvez estejamos nós pedindo a cabeça de alguém em uma bandeja. Talvez pedimos a cabeça do pastor, porque está falando algumas coisas, porque está mexendo. Talvez vamos pedir a cabeça dos pais, dos irmãos, que na verdade é esse o objetivo, fazer com que as famílias, os filhos fiquem contra os pais contra os filhos, e aí, onde uma casa está dividida, fica mais fácil. Dividir para governar, para mandar, para destruir. Então nós, quem sabe, vamos pedir a cabeça dos pais, dos irmãos de fé, porque apontam o pecado, e quem aponta o pecado não ama, e quem não ama tem que ser eliminado. Toda repreensão que tem como objetivo arrependimento e perdão em Cristo deve continuar sendo feita. Não importa quem está lá em cima, quem está ao seu lado. Nós não olhamos figura, nós não olhamos dinheiro, não olhamos cor de pele, nós olhamos para o que Deus quer. E assim nós seguimos firmes neste caminho. Os cristãos não podem aceitar essas coisas modernas. Isso não faz parte da vida cristã. Isso não faz parte da fé em Deus. Talvez seja classificado como quadrado, fundamentalista, ultrapassado. Classifiquem como quiserem. Como o mundo achar melhor classificar, que classifique. A classificação do mundo não é a classificação de Deus. E é ali que nós temos que nos segurar, é na classificação de Deus. E não no que o mundo diz. Uma coisa é certa. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quem quiser viver contra a palavra de Deus, fique à vontade. Tem liberdade para isso. Cada um vai responder perante o Criador. Eu vou responder, vocês vão responder, o mundo vai responder. Então está tranquilo, cada um faz como quer, viva como quer. Todos estão livres. Apenas não queiram obrigar que todos aceitem a sua forma de viver.
Se está contra a palavra, não queira fazer com que os cristãos vivam desta forma. Porque o nosso parâmetro é a Bíblia. Se não for a Escritura, não faz sentido nós nos reunirmos e louvarmos ao Senhor. Os cristãos irão continuar vivendo com os princípios bíblicos e orientados pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Iremos continuar ensinando o que Deus quer que se ensine. Talvez isso nos traga um pouco de dor de cabeça, mas isso vai passar. Jesus apenas pregou a palavra do seu Pai. Olhemos para Jesus agora. Assim como João, um grande profeta, Jesus, um maior dos profetas, por trazer a palavra do céu, trazer o reino de Deus a nós. Ele foi perseguido, as pessoas pediram a sua cabeça, os próprios líderes religiosos, os próprios líderes que ensinavam o povo, pediram a cabeça de Jesus. Aquelas pessoas que deviam justamente dar apoio e amor a Jesus na sua missão, foram os primeiros que gritaram: crucifica-o. No entanto, Jesus não mudou e não saiu da sua missão por causa disso. Foi fiel até mesmo sabendo que seria pregado na cruz. Mas com a sua morte e ressurreição, ele conquistou um relacionamento perfeito com o Pai. Ele nos deu esse privilégio. De inimigos somos amigos, das trevas viemos para a luz, para a verdade. E ele nos ensinou que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Também lembremos sempre que quando pedirem a nossa cabeça, e talvez já tem alguns pedindo a sua cabeça, lembremos as palavras de Jesus no Sermão do Monte, que vão te dar força. E Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando pedirem a sua cabeça, lembre que muitos já tiveram a sua cabeça na bandeja, diante das autoridades, diante do povo. Mas nós temos um galardão no céu. Um galardão conquistado por Jesus, que Ele é nosso, que Ele nos dá de presente pela fé nele. Continuemos firmes na fé, sabendo que a vida eterna sempre valerá muito mais do que a nossa cabeça. Amém. Cantemos.